paz seja convosco. Eu me chamo Juvanildo da Paz e você está no canal da Paz. Hoje iniciamos este novo quadro que tem como título A Bíblia Responde. Você já ouviu algum líder dizer assim: vocês devem me obedecer em tudo? Ou liderados dizendo assim: devemos obedecer para não sermos castigados? Será que deve ser assim? O que a Bíblia nos diz? Bom, antes de vermos a resposta na Bíblia, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Vem comigo para a Bíblia. Vamos ler em Mateus capítulo 23 e os versículos 1, 2 e 3, que nos diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Bom, para nós entendermos a mensagem da Bíblia, precisamos fazer uma interpretação. Então vamos para o primeiro versículo. Jesus falou à multidão e aos discípulos. Há uma diferença aqui de multidão e discípulos. Discípulos são todos aqueles que seguem a Jesus, que são alunos, estão aprendendo, e tudo o que Jesus faz, eles fazem também. Já a multidão já é mista, é todo tipo de pessoa. E são pessoas que estão apenas interessados em saber quem é Jesus, esse homem tão famoso, esse homem que fala de uma maneira tão forte, tão profunda. São pessoas que estão interessadas em futuramente seguir a Jesus. Vemos aí que nesse versículo, o nosso Jesus, o nosso Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele tanto está ensinando aos discípulos, como está ensinando à multidão, porque ele veio para salvar a todos. Já no versículo 2, lemos assim, Jesus dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Bom, cadeira aqui significa a posição que eles estão. E Moisés representa a lei. Então a posição deles é ensinar a lei. E estão assentados os escribas e fariseus. Bom, precisamos saber quem são esses escribas e fariseus. Bom, os escribas eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e na aplicação da lei, o Torá, que é a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os fariseus, a maioria, eles não eram sacerdotes, mas participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. Eles não permitiam que as pessoas fizessem algum trabalho no dia de sábado, mesmo que fosse para o bem, para salvar alguma pessoa. Então, eles tinham essas práticas. E hoje, quem são os escribas e fariseus? Bom, os escribas e fariseus de hoje são líderes religiosos que ficam estabelecendo regras de comportamento para que as pessoas, ou para outras pessoas, e cobrando o seu cumprimento. Essas regras são a forma de vestir, os lugares que pode frequentar, o que lhe é permitido fazer para se divertir, como pode se relacionar com o sexo oposto e assim por diante. São tantas as regras que as pessoas ficam sufocadas, tornando-se verdadeiras prisioneiras, né? Verdadeiros escravos. Eu já ouvi líderes dizerem que quem não dá o dízimo perderá a salvação. Isto é um absurdo. Onde está escrito esse ensinamento na palavra de Deus? Se a salvação é pela graça e vem de Deus. Em Efésios capítulo 2, o versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então vemos aí esses absurdos, esses ensinamentos. Mas devemos obedecer esses homens? Devemos obedecer o que eles nos ensinam? Bom, Jesus nos dá a resposta já no versículo 3. Ele diz assim: observai, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Então Jesus está dizendo aqui para nós praticarmos
o que os escribas e fariseus ensinam, mas tudo o que ele ensina concernente à palavra de Deus. Nós devemos observar e praticar tudo o que ele nos ensina concernente à constituinte divina, que é a palavra de Deus. Porque Jesus faz uma observação depois: mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Quer dizer, eles ensinavam a palavra de Deus que nos diz que a salvação é pela graça, mas eles praticavam outra coisa, não é pela graça. Pelos que alguns ensinam aqui, é pelo dízimo. Se não der o dízimo, então o sacrifício de Jesus não tem valor algum. Então, devemos sim, conforme a palavra de Deus nos ensina, obedecer, seja qual for a pessoa, seja qual for o líder. Devemos obedecer à palavra que ele está nos ensinando, a palavra de Deus, que é mais doce do que o mel. Mas as práticas dele, tudo que está fora da palavra, não devemos sim obedecer, não devemos. Devemos obedecer à palavra que ele nos ensina. Então a Bíblia, ela nos responde em Mateus capítulo 23, versículo 1, 2 e 3, o que nós devemos fazer diante de pessoas que não praticam a palavra, apenas ensinam, falam bonito, mas eles mesmos não são praticantes e inventam tantas outras coisas fora da palavra. Então devemos obedecer à palavra que eles nos pregam, à palavra que eles nos ensinam. Amém? Que Deus abençoe a você. Vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e o mundo sim será melhor, pelo menos dentro de nós. Deus abençoe a todos e volto a lembrar, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo para nós alcançarmos milhares de pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.